lá dentro do nosso coração. E este algo é o Espírito Santo de Deus. E é bom quando o Espírito Santo toca em nós, porque testifica que verdadeiramente Deus é real na nossa vida. Amém? Estou dizendo isso porque eu estava lendo uma reportagem. Nem gosto de ler esse negócio de Galileu Galilei, não, que é super interessante, não gosto de estranho. Mas é muito ateu, né? E o cientista lá já estava provando que a Bíblia não existe. E que Jesus é uma história que foi contada, passada de geração a geração. Aí quando eu estava lendo aquela reportagem, eu pensei, gente, se Jesus é uma história que foi contada de geração a geração, então o que eu sinto, o que é? O que a gente sente, o que é? Eles falam daquilo que não conhecem, como Jesus disse. Mas nós falamos daquilo que nós sentimos. É por isso que eu fico feliz quando eu venho na casa do Senhor, porque eu sinto a presença de Deus na minha vida. É como eu estava hoje de manhã, né, Will? Não é conhecer Deus só de ouvir falar, mas o Deus que os teus olhos contemplam a sua glória. Porque Jó teve a vida mudada. Um dia ele conheceu Deus e ouviu falar para ele, mas a sua vida mudou no dia que ele encontrou este Deus e viu que esse Deus existe e Ele é real. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 6, verso 9 e verso 10. Gálatas capítulo 9, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Pode ficar sentado sobre o teu lugar. Rapidinho a gente vai ler esses dois versículos. Gálatas capítulo 6, verso 9 e verso 10. Fala assim, palavra do Senhor, por intermédio do apóstolo Paulo, a esta carta, escrito à igreja de Galácia. Gálatas, capítulo 6, verso 9 e verso 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Claro. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Leio novamente, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Feche os teus olhos nessa hora. Pai querido, diz aí a tua palavra. E eu sei, Pai, que de mim eu não tenho nada para ensinar. De mim, meu Pai, eu não tenho nada para dizer. Porque a tua palavra nos basta nesta noite. Porque a tua palavra é alimento. É a tua palavra que nos ensina. É a tua palavra que nos edifica. Hoje, nós temos aqui várias pessoas. Nós temos aqui, ó Pai, cada um com os seus problemas, cada um com as suas dificuldades, cada um com a sua vida. Eu não conheço o coração de nenhuma delas, mas o Senhor conhece. E ao conhecer o coração, assoprar o coração, o Senhor sabe, Pai, o que eles necessitam ouvir nesta noite. Por isso eu rogo-te a Ti, que o Senhor nesta noite fale com o Teu povo, aquilo que o Senhor deseja que eles ouçam, aquilo que o Senhor deseja que eles compreendam, aquilo, meu Pai, que o Senhor tem preparado como alimento para a igreja. Que não venha ser uma palavra do homem, mas venha ser a palavra do Senhor, a ser ministrada na tua igreja, a ser ministrada sobre os teus filhos, a ser ministrada sobre cada um nesta noite. É o que nós oramos ao Senhor, é o que nós pedimos ao Senhor, é o que nós confiamos em Ti neste lugar, no nome de Jesus Cristo. Amém? Você quer que a palavra do Senhor falará no teu coração neste lugar? Amém?
Porque é uma coisa que eu tenho aprendido, né? Eu não fico lá em casa folheando a palavra dele, escolhendo qual que eu vou pregar, não. Eu falo com o Senhor, que palavra que o Senhor deseja falar com a igreja nesta noite? Eu tenho algo, uma certeza no meu coração, porque o Senhor muitas vezes testificou isso para mim. Quando eu termino o culto, uma pessoa chega para mim e fala: pastor, essa palavra era para mim. Eu falei: irmã, Deus não quer falar, Deus fala. Amém? Então, se nessa noite essa palavra é para você, receba. Preste atenção, porque eu tenho certeza que o Senhor deseja falar contigo neste lugar. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ao contrário das outras cartas que ele escreve, essa é uma palavra de orientação, mas acima de tudo há um tom de preocupação do apóstolo, mas há um tom de preocupação com a igreja na sua postura, a igreja na forma como ela se colocaria, ou na forma como ela agiria em meio ao seio do povo. E quando nós olhamos a carta do apóstolo Paulo, nós vamos aprender que essa preocupação que ele teve aqui há alguns centenas de anos atrás, ela se torna real na nossa vida hoje. E se nós não atentarmos aquilo que ele coloca para nós dentro dessa palavra, a igreja, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deixa de ter a sua essência, que é alcançar os perdidos, salvação. E eu falo sobre isso porque quando você analisar um pouco da história, você vai perceber que a igreja nos últimos 30 anos ela vem se modificando, ela vem passando por uma transformação. Há pessoas aqui no nosso meio que devem ter experimentado a época da liturgia, há pessoas que devem ter experimentado a época do órgão, do inário, do cantor, da harpa. Há pessoas que devem ter experimentado os primeiros louvores, comunidade da graça, quando era inserida aqueles louvores de adoração dentro da igreja. Então você começa a perceber que com o passar dos anos, as coisas foram modificando, a igreja ela foi modificando. Há pouco tempo atrás, a gente percebe que havia um chamado movimento pentecostal. E hoje, mais próximo que nós temos, nos últimos 10 anos, foi a chamada da retomada, né? Da intimidade com o Senhor. E se apegando nesses últimos 15, 10 anos, nós percebemos que Deus ele derramou algo sobrenatural, não a nível Brasil, mas a nível mundial no seu povo. Aí a pergunta que eu faço é: o que aconteceu e por que aconteceu isso na igreja do Senhor? Por que o foco da igreja foi a retomada da intimidade com Deus, foi aquela retomada daquela comunhão com o Senhor? Então nós percebemos que a igreja ela começou a desfrutar de uma unção assim tremenda, louvores que quando eram cantados as pessoas rolavam no chão, choravam na presença do Senhor, aquela coisa tremenda do céu descendo sobre a igreja. Tudo isso é um propósito do Senhor, tudo isso é um propósito de Deus, não aconteceu, não foi à toa. Isso é um processo na qual o Senhor estava preparando a sua igreja. Nós vemos que até em pouco tempo nós estamos vendo aí as pessoas movimentando em congressos, movimentando eventos, onde você vê coisas maravilhosas acontecendo. Mas se você perguntasse para Deus e falasse: Senhor, qual que é o plano do Senhor em tudo isso? Ele vai falar: eu tenho por trás disso algo para fazer. E sabe o que é? O Senhor não quer que você apenas receba na igreja, que você apenas seja alimentado aqui, que você navegue no oceano, infunda no oceano do Senhor, nas águas profundas do Espírito, que você venha para o culto, saia daqui pulando igual pipoca, e simplesmente guarde tudo isso na tua vida. Porque na realidade o que Deus está fazendo, Deus está preparando a igreja para
realizar algo que Ele tem preparado. O que Deus está fazendo é nos preparar para alcançar vidas, para alcançar lá fora. E qual é o nosso entendimento dentro disso? Há muitos que se preocupam em estar no domingo. Hoje eu vou no louvor, eu vou estar abençoado, eu sei que eu vou receber a unção, eu sei que eu vou ser cheio, eu sei que eu vou ser transbordado, e vai ser, porque o Senhor está derramando. Porque a intenção do Senhor é que você seja cheio. A intenção do Senhor é que você adentre mesmo lá na intimidade, lá na profundidade com Ele. A intenção do Senhor é que você seja transbordado na unção dele. Mas não para que essa unção fique na tua vida como um presente, como algo que você tem que guardar para ti, mas que ela seja um preparo para que você vá lá aonde as pessoas que precisam e seja preparado para alcançá-los. Quando o apóstolo Paulo traz esta palavra, ele fala muito bem aqui no versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Ele está querendo dizer que há um tempo aonde nós estamos buscando ao Senhor, mas há um tempo também aonde nós temos que pôr em prática aquilo que nós recebemos. Há um tempo onde eu vou na casa do Senhor para ouvir a sua palavra, mas há um tempo onde eu vou àquele que precisa e levo a palavra de Deus para ele. Há um tempo onde eu vou na igreja chorar pelos meus problemas, mas há um tempo onde eu vou diante do meu amigo e levo a solução para o problema dele, que é a palavra do Senhor. A preocupação do apóstolo Paulo é justamente era que a igreja se fechasse, como aconteceu com a igreja de Jerusalém. Enquanto estava ali reunido no templo, enquanto estava ali tudo bom, né? Fecha o grupo, fecha a panela e vamos comer aqui até enquanto tiver comida. Precisou de um Senhor intervir uma diáspora para que o povo dispersasse e saísse para fazer a pregação da palavra. Sabe, meus irmãos, quando você olha a sociedade, quando você olha o mundo, o que tem é violência, o que tem é morte, o que tem é trevas. E às vezes a gente, no conforto da nossa televisão, no conforto do nosso computador, a gente assiste a tudo, né? Se você ligar na Alterosa, 7 horas da manhã, ou na Record, 7 horas da manhã, tem lá amanhã, segunda-feira, está lá as estatísticas: X morreram baleados, X morreram assim, X morreram assado, está as estatísticas. Mas a gente fica olhando aquilo e não vê no nosso coração o que eu posso fazer para mudar essa história. Eu olho aquilo e não vejo no meu coração o que eu estou fazendo para mudar o quadro. Mas simplesmente o culto todo foi bênção, foi maravilhoso, eu estou cheio do poder de Deus. Mas enquanto eu estou cheio aqui do poder de Deus, existe um lar do outro lado da rua, cheio da praga do crack, do pó, da droga. E o meu coração não se compadece para com ele. O apóstolo Paulo se preocupa com isso, porque ele fala que se a gente não fazer, se a gente não trabalhar, se nós não tivermos aquele tempo para nós ceifarmos, vai chegar um tempo onde nós vamos estar desfalecidos. Vai chegar o tempo, meu irmão, que tu não vai ter mais força. Vai chegar o tempo que você não vai ter condição mais de fazer nada. E aí a sua história já passou, o seu tempo já passou. E aquilo que você poderia estar fazendo, aquilo que você poderia estar ali de certa forma, correndo atrás, buscando, você não vai conseguir mais. Porque a sua história já passou, o seu tempo já passou. Quando Paulo traz essa palavra, ele fala: então, enquanto é tempo, vamos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Então, meu irmão, eu não tenho que esperar envelhecer, eu não tenho que esperar que o Senhor, não vou buscar do Senhor uma unção tremenda, para quando o Senhor derramar essa unção tremenda, eu vou fazer a tua obra. Não, meu irmão, Deus te chama é hoje, Deus te chama é agora. Porque o Senhor precisa de você hoje. E às vezes você pode até pensar: mas quem sou eu? Quem sou eu para ser usado por Deus? Porque na realidade esses tipos de situações
Deus tem que usar os seus profetas, Deus tem que usar os seus homens, Deus tem que usar os seus pastores. Eu vou te lembrar uma história, que Jesus, ele estava ali com seus apóstolos, todos ali bonitinhos ao seu lado. Só que havia um problema, havia uma multidão faminta. E ele perguntou para os seus apóstolos: como é que a gente vai alimentar este povo? Homens que estavam ali 24 horas com Jesus, homens que Jesus pegava ali, alimentava com a palavra, alimentava na oração. Na hora que Jesus virou para eles e falou: e essa multidão, o que a gente vai dar para eles? Eles simplesmente falaram: não podemos fazer nada. Mas sabe o que aconteceu naquela história? Havia uma criança, um menino ali, que não era nada para ninguém. Era um menino, estava ali, ó, com o seu cestinho. Ali, ó, um peixinho é 10 reais, um pão é R$1. Ajuda-me a comprar o pão para me poder alimentar minha família. Ele está lá vendendo o seu produto. Ele não estava ali como profeta, não estava ali como pastor, não estava ali como obreiro, ele estava ali simplesmente como um qualquer. E Jesus olha aquela criança e chama ela. Aquele menininho ali, aquele cestinho, não tinha nada para ofertar, que ele tinha de conhecimento, era uma criança. Jesus olhou para ele, não está na palavra de Deus, mas deve ter falado com ele: você pode ceder. A única coisa que você tem nas tuas mãos, esse cesto com esses 5 pães, esses 2 peixinhos. Aquela criança, ela não soube nem o que dizer para Jesus. Na mesma hora, pegou o que ele tinha, que para adulto não era nada, era o que? 5 pães e 2 peixinhos, para 3.000 pessoas acampadas no meio do campo. Ali só tirar uns 5 de cada vez, não conseguia alimentar. Mas naquela hora ele não quis saber o que ele tinha nas mãos, ele simplesmente pegou o que ele tinha para falar com Jesus. Jesus disse: eu tenho para me ofertar ao Senhor. E através daquele cestinho, nos fala a palavra de Deus que uma multidão foi alimentada naquele lugar. Mas não é porque havia ali, ó, um fanfarrão, um sacerdote, mas é porque havia ali alguém com desejo de fazer algo por Jesus. O mais lindo dessa história é que teve alguém ali que fez algo por Jesus naquele lugar. Aquele menino poderia chegar e falar: Jesus, quem sou eu com 5 pães e 2 peixinhos para alimentar essa multidão? Ele não questionou, ele simplesmente falou: Jesus, eu vou contribuir aqui no teu ministério, eu vou contribuir aqui com aquilo que eu posso dar. Através dessa história, sabe o que eu vejo? Não importa o que você é, meu filho, não importa quem você é, o importante é que Deus pode fazer algo através da tua vida, se você desejar no teu coração fazê-lo. Não precisa ter um estereótipo de servo de Deus, porque o que o Senhor precisa apenas que haja ali no teu coração aquele desejo de falar: Jesus, eu quero fazer algo por você. Se existe uma multidão que há aquela necessidade de ser alimentada, então eu estou me colocando à sua disposição para alimentar aquela multidão que o Senhor precisa alimentar. É isso que o apóstolo Paulo coloca para a igreja. Se nós, eu, você, cada um de nós, independente se somos cristãos ou não, independente se somos crentes ou não, se você não colocar no teu coração que você pode mudar a sociedade simplesmente com a tua palavra de fé, meu irmão, este mundo está terminado. Se você não acreditar que simplesmente uma palavra tua pode mudar a sociedade, então está acabado. Mas se você acreditar nessa noite que você pode mudar o mundo, não porque você tem riqueza, não porque você tem fama, não porque você tem influência, mas porque você tem Deus na tua vida, então a solução para este mundo. É lindo Jesus. Eu acho tão bonito Jesus, porque ele só pegava aquelas pessoas que você menos acreditava nela. É os menos, é aquele que você falava que não dá mais nada, é esse que Jesus pegava. Não pega você mesmo. Aqueles que mostravam
os que ficaram. Sabe, meus irmãos, Deus não importa com cor, com raça. Ele importa com aquilo que você deseja no teu coração, o que você deseja fazer por Ele. Uma vez que você fala, Senhor, eu quero fazer algo por Ti, meu filho, o Senhor está acima de braço aberto para te receber. O Senhor está de braço aberto para que através da tua vida pessoas sejam impactadas, pessoas sejam transformadas. Mas muda o teu pensamento, coloca no teu coração que através de ti o mundo receberá a visão de Deus. Porque o que o mundo está fazendo é distorcer que Deus existe, como eu disse naquela reportagem, que saiu em 2 revistas. Enquanto o mundo está tentando desfazer a história do cristianismo, enquanto o mundo está querendo parecer que Deus nunca existiu, que Jesus nunca existiu, que a Bíblia é uma farsa, você tem o poder de mostrar para o mundo que Deus existe e que Ele é real e que através da tua vida Ele faz milagres. Irmão, quem de nós aqui não recebe milagre de Deus todos os dias? Sabe, meus irmãos, eu gosto daquelas pessoas que gostam de colocar contra a parede, e eu falo mesmo, filho, Deus cuida de todos. Não importa se a pessoa é ímpia, mas Deus é com ela, Deus prospera ela e Deus abençoa a vida dela da mesma forma que abençoa a minha. Não importa. A única diferença é que ela precisa conhecer Jesus da salvação, ter a sua salvação. Mas quem sou eu para achar que eu sou melhor do que o outro, melhor do que o próximo? Não. Mas eu tenho que mostrar para ele o que Deus é na nossa vida. Viver o amor de Deus é amar o meu próximo e ter o meu próximo tão quanto eu sou. A mais do que eu sou e cuidar dele muito mais do que eu cuido de mim. Quando o apóstolo Paulo pega essa palavra, ele estava preocupado com a igreja, porque a igreja estava preocupada com ela e não preocupada com os que precisava. Hoje, meu querido, você está aqui, você pode até falar assim, mas eu nem frequento aquela igreja, eu nem vou, é a primeira vez que eu estou indo na igreja. Filho, Jesus está no teu coração, Jesus está na tua vida, está na tua caminhada. Onde você está, Jesus está. Porque só no fato de você existir, você existe pela vontade do Senhor. Só no fato de você ser o que é, você é o que é porque Deus te ama. A única coisa que nos difere é porque no teu coração, lá dentro, ainda está germinando o desejo. Por que está germinando? Porque já há o desejo. Só que você tem aqui nessa noite, já há o desejo. Deus já colocou no teu coração. Só que não colocou no teu coração não é para você ser mais um crente qualquer. Só que colocou no teu coração não é para você ser mais um evangélico na estatística da IBGE que tem lá X% de evangélico no mundo. Não é para isso. Deus te chamou é para você mudar gerações. Deus te chamou para você mudar a sociedade. Deus te chamou para mudar o mundo, para você ser a luz do mundo. Para onde pisar a planta do teu pé, pessoas vejam Deus na tua vida. Não veja ali mais um crente qualquer, não veja ali mais um membro da igreja, mas ali vai um servo do Senhor Jesus, ali vai um salvador de alma, ali vai um membro da igreja de Cristo. É por isso, foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Só que a visão da salvação está distorcida. E nessa noite, neste tempo, é um tempo onde o Senhor está voltando a visão da igreja, a essência do que ela realmente é. O Senhor está nos voltando a entender o que realmente nós somos como igreja. Porque há tempos atrás era mais importante ter uma carteirinha de membro no bolso, era mais importante estar ali inserido no hall de membro. Há tempos atrás a importância nossa era isso. Hoje a nossa importância com a igreja é quanto nós estamos pregando a palavra, e quanto a gente está vendo se render aos pés do Senhor Jesus, e quanto a gente está vendo ali levantando a mão e falando: Senhor,
eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, a importância mudou. E essa é a essência da igreja. A igreja está neste mundo para levar a palavra da salvação e para salvar aqueles que estão perdidos. Meu irmão, se não houver no nosso coração essa essência, se não há no teu coração, se o teu coração não pulsa por isso, então você não é uma igreja. Você é um frequentante, você é um membro, mas você não é a igreja do Senhor Jesus. Mas para ser igreja do Senhor Jesus, sabe o que é? É quando eu olho aquele que está nesse estado ao meu lado, e eu estendo a mão para ele e falo: filho, hoje você está no pó, mas eu estou estendendo a minha mão para te colocar de pé, porque hoje Jesus te põe de pé. Esse é o coração da igreja. Foi o que Paulo colocou para nós. Porquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Sabe, meus irmãos, eu poderia vir cá, pegar a palavra do Senhor e falar sobre prosperidade. Eu poderia vir cá, pegar a palavra do Senhor e falar sobre milagre. Eu poderia vir cá, pegar a palavra do Senhor e falar sobre muitas coisas boas, daquilo que o povo gosta de ouvir. Mas não estarei falando aquilo que Deus deseja que nós ouvimos. O que o Senhor deseja que nós ouvimos é que a igreja tenha um propósito. A igreja tem um propósito, sabe com o quê? Com o reino. A igreja tem um propósito com o reino de Deus. Nós fomos levados a esse compromisso com o Senhor, que está aqui, um compromisso de vida com o Senhor. A igreja tem um propósito de salvação de vida. Este é o propósito da igreja do Senhor Jesus Cristo nesta terra. Aleluia. Nenhuma mensagem, nenhuma palavra é maior do que a palavra da salvação. Nenhuma mensagem é maior do que a mensagem da cruz. Nenhum pregador pode ser o mais bonito, pode ser o que fala bem. Eu não falo bem, eu não sou desse pregador bonito, tem com as voz grossas de narrador, e quando fala fica até estremecendo. Eu não falo bem, eu não tenho a postura de bom pregador. Mas eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar da palavra de Deus. O importante é se vocês estão compreendendo a palavra do Senhor. Tem pregador que convence apenas pela voz, mas eu sou convencido pela palavra de Deus nessa noite. Sabe? Às vezes você pode achar que você não é um nada, mas eu vou te dizer, você é uma semente no teu lar. Você é uma semente na tua casa. Você é luz na sua casa. E você pode mudar a história da tua casa, da tua família. Você quer que a sua vida seja, a tua família seja salva? Seja luz. Quer que os seus amigos sejam salvos? Seja luz. Quer que as pessoas à sua volta sejam salvas? Seja luz. Mas assuma a responsabilidade. Você pode. Pastor, mas eu não conheço a palavra. Quem não conhece a história de Jesus? Quem não conhece o que é uma vida com Jesus? Meu irmão, todos nós conhecemos a história de Jesus, mas é necessário que nós vivemos o Jesus da história, sabe? E essa palavra que o Senhor deseja colocar no teu coração. Deus deseja plantar isso na tua vida. Deseja que através de ti pessoas sejam impactadas, pessoas sejam transformadas. Mas uma posição que a gente não pode ter é uma posição de ficar ali estagnado, parado, vendo as coisas à nossa volta acontecer e apenas como um espectador da história, apenas ali como espectador, a gente fica ali assistindo, apenas ali como aquela pessoa que fica na frente da televisão vendo tudo aparecer ali. A gente fica no espectador da história do mundo. Nossa, as pessoas estão morrendo, que legal. Nossa, o mundo está assim, não. Ah, mas tudo escrito na Bíblia. Ah, mas está na palavra de Deus. Ah, isso vai acontecer mesmo. Não, meu irmão. A Bíblia diz: renovai com poder o vosso conhecimento da vossa mente. A Bíblia fala: eis que eu vos escolhi
e vos nomeei para que vades e deixe fruto. A Bíblia fala que aquele que semeia, ele colhe. A Bíblia fala que nós fomos chamados por Deus para pregar o Evangelho, para salvar as vidas. A Bíblia falou, nos ensina que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida.